Hoje a gente vai mergulhar fundo no dia a dia de um canteiro de obras. E não é de qualquer jeito, não. A gente vai acompanhar um relato em primeira pessoa, sentindo na pele o que é ser um ajudante de construção. É uma jornada bem intensa que mostra a realidade nua e crua. Física, social e, claro, a financeira, do começo ao fim do dia. Bora lá? Pois é, essa frase já diz tudo, né? Não tem essa de formalidade, de processo seletivo. A coisa é muito mais direta. A qualificação é a força, é a disposição para mostrar que aguenta o tranco. É um universo onde o corpo é literalmente a sua principal ferramenta de trabalho. E a primeira impressão, essa sim, conta tudo. E a jornada já começa assim, com um teste. Um teste imediato, na verdade. É quase um rito de passagem, sabe? É o que decide quem fica e quem vai embora. E o desafio é esse aí, o primeiro saco de cimento. Olha só, 50 quilos. Imagina isso. É esse o peso que precisa ir para o ombro. Um peso que o corpo nunca sentiu antes. O primeiro saco, claro, sobe todo torto, escorrega, mas aí o segundo já acha o jeito, sabe? Aquele encaixe ali entre o pescoço e o ombro. É um aprendizado na marra, solitário e bem dolorido. E para encarar tudo isso, o pagamento é esse, R$ 60 por dia. O que choca de cara é justamente esse contraste, né? Um esforço físico absurdo de um lado e uma recompensa financeira mínima do outro. Essa tensão, essa conta que não fecha, vai acompanhar a gente o dia todo. Mas afinal, por que alguém se sujeita a isso? Bom, a história por trás é uma que a gente já ouviu bastante. A vida na roça não estava dando em nada, aí um primo liga numa segunda-feira, fala de uma vaga e pronto. Foi fazer a mala e encarar 11 horas de ônibus. Tudo na esperança de um trabalho que, mesmo sendo tão pesado, pelo menos pagasse as contas no fim do mês. É a migração movida pela pura necessidade. Beleza, vamos então ver como o resto do dia se desenrola. A parte da manhã basicamente se resume a uma coisa. Há um ciclo que se repete e se repete até a exaustão. Dá uma olhada nessa rotina. Simplesmente não tem pausa. É uma tarefa atrás da outra sem parar. Antes das 6 da manhã, já está lá, movendo o saco de cimento. Daí a pouco, a betoneira começa a rodar e não para mais. E o pedreiro gritando por mais massa. É um ritmo frenético, que não dá trégua. E esse aqui é o resumo perfeito da rotina. É um verdadeiro loop, físico e mental. Cada etapa é igualzinha à anterior. Mistura a massa, enche o balde, sobe a rampa, entrega para o pedreiro, desce com o balde vazio e começa tudo de novo. É um movimento quase de máquina, que vai consumindo o corpo e as horas sem que se perceba. E aí tem um ponto-chave. O corpo se adapta. O pescoço, ele vira o pilar que sustenta um balde de 20 quilos. Os braços só servem para dar um equilíbrio. O problema é que, quando o movimento vira automático, a cabeça desliga. A atenção vai embora. E é aí que mora o perigo, né? Num lugar que já é cheio de risco por toda parte. Mas o trabalho ali não é só esforço físico, não. Tem toda uma dinâmica social, uma hierarquia bem clara no canteiro de obras. E isso fica escancarado quando uma certa pessoa aparece. Olha que gritante essa diferença. De um lado, o engenheiro, capacete branco, usa a escada de concreto segura. Do outro, o ajudante, de capacete amarelo, sobe e desce pela rampa improvisada feita de tábua. São literalmente dois mundos convivendo no mesmo espaço, mas que quase nunca se cruzam de verdade. Essa frase, ela resume perfeitamente o sentimento de ser invisível. Porque o resultado do trabalho todo mundo vê. A parede subindo, a massa chegando lá em cima. Mas a pessoa por trás daquilo tudo, o corpo que sentiu o peso, que suou, esse fica anônimo, especialmente para os olhos de quem está no topo. Chega a hora do almoço, e aí o foco muda. Sai o esforço físico e entra a matemática. A dura matemática da sobrevivência. O refeitório é improvisado, né? A galera senta nos sacos de cimento mesmo. E ali vira uma central de informações. É onde rola a conversa sobre qual obra paga um pouquinho a mais, qual mestre de obras paga em dia. É essa rede de contatos totalmente informal que é essencial para sobreviver e, quem sabe, conseguir uma pequena melhora. Então vamos fazer a conta. O ponto de partida é o valor bruto da diária, R$ 60. Só que desse valor já sai o primeiro desconto, que não tem como fugir. O transporte. Já são R$ 10,80 a menos na conta. E aí, depois de tirar uma grana para comida, mesmo que seja a marmita que veio de casa, o que sobra no fim do dia é isso aí, R$ 41,00 e uns trocados. Esse é o valor líquido, por quase 10 horas de um trabalho que simplesmente destrói o corpo. Bom, a tarde chega e com ela vem o cansaço acumulado, o calor que aperta e aquele ambiente de trabalho que já não era dos melhores fica ainda mais perigoso.
A própria rampa muda ao longo do dia. As tábuas que de manhã estavam firmes, à tarde já estão todas moles, deformadas. O peso de tanto balde subindo e descendo amoleceu a madeira. O caminho que já era arriscado vira uma verdadeira armadilha. E é exatamente nesse cenário que a coisa fica feia. Um ajudante mais novo pisa no lugar errado, a tábua cede. O balde de massa vai para o chão e ele, no reflexo, se agarra no andaime para não cair junto. É um momento de pânico total. 2 segundos. Pensa nisso. Foi o tempo entre a tábua ceder e ele cair. Essa margem de erro é o que separa um belo susto de uma queda feia, de uma lesão que pode acabar com o seu sustento. Porque não tem plano de saúde, não tem segurança nenhuma. E tudo isso leva a gente para a reflexão final. O custo desse tipo de trabalho não se mede só no fim do dia. Ele se mede no desgaste que vai se acumulando no corpo, ano após ano. O corpo acaba virando um mapa, sabe? Um mapa de lesões crônicas. É o joelho direito que trava do nada, o pescoço que já não vira direito para um lado, dores constantes que nunca vão ser diagnosticadas porque uma consulta médica custa o equivalente a 3 dias de trabalho, e tem que ficar quieto porque reclamar de dor é pedir para ser trocado no dia seguinte. A obra não pode parar por causa de um joelho doendo. E a gente termina com essa reflexão. Cada prédio que a gente vê na cidade, cada construção, tem uma fundação que ninguém vê. Uma fundação que não é feita só de concreto e aço. É feita de força, de suor e dos corpos de quem carrega todo esse peso dia após dia. O que fica é essa imagem, a do esforço anônimo que literalmente ergue o mundo ao nosso redor.